Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre conjunções subordinativas. Conjunções subordinativas. Antes, a gente conversou sobre conjunções coordenativas e hoje nós vamos falar sobre conjunções subordinativas. Aqui é o mesmo slide que a gente explica o que são conjunções, então eu vou passar direto isso, tá? Nós temos as conjunções subordinativas que vão conectar elementos que possuem dependência sintática. Então, essa é a primeira diferença entre uma conjunção subordinativa e uma conjunção coordenativa. A coordenativa, ela conecta elementos sem dependência sintática, que não possuem dependência sintática. Já as conjunções subordinativas, elas conectam elementos que possuem dependência sintática entre si. Então, elas introduzem orações subordinadas desenvolvidas, ok? Elas introduzem orações subordinadas desenvolvidas. Esse é um tópico que nós veremos em sintaxe. Quais são os tipos de conjunções subordinativas? Nós temos dois tipos principais: as conjunções integrantes e as conjunções adverbiais. As conjunções integrantes são as que integram parte essencial, tá? Partes essenciais e integrantes da oração. Vão substituir, por exemplo, vão trazer sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, tá? Por exemplo, introduzem uma oração subordinada substantiva. Esse nome vai ficar mais claro lá na aula de sintaxe, quando a gente tratar sobre a oração subordinada substantiva, tudo bem? E nós temos as conjunções subordinativas adverbiais, que são quais? Elas que vão apresentar circunstância de natureza adverbial, e vão trazer para nós orações subordinadas adverbiais. Então, esses dois tipos de orações, a oração subordinada substantiva e a oração subordinada adverbial, serão introduzidas por conjunções subordinativas. Mas a aula de orações subordinadas lá em sintaxe, a gente hoje vai tratar sobre as conjunções subordinativas, ok? Quais são as conjunções subordinativas? Nós temos a condicional, causal, comparativa, concessiva, conformativa, consecutiva, final, a integrante, como eu falei, a proporcional e a temporal. Esse material vai estar aqui na descrição do vídeo, ok? Então, não se preocupem em olhar desesperadamente agora toda essa lista que eu trouxe aqui. Não é uma lista que finaliza tudo, não tem todas as conjunções aí, tem algumas, mas que a gente tem uma ideia, tá? Então, as conjunções subordinativas integrantes, que e se. A gente vai fazer uma comparação aqui no período simples para a gente poder entender como elas são empregadas, tá? Lembrando que toda conjunção subordinativa integrante, toda conjunção subordinativa integrante vai trazer para a gente uma oração subordinada substantiva, tá? E a oração subordinada substantiva a gente vai estudar depois. Mas olha só, vamos olhar aqui. No período simples eu tenho essa estrutura. O aluno não entendeu a pergunta, tá? Não entendeu o quê? A pergunta. Então, aqui eu teria um objeto direto. Tudo bem? Eu teria um objeto direto. No período composto, eu introduzo esse objeto direto com a minha conjunção integrante. O aluno não entendeu que a prova era ontem. Que a prova era ontem. A gente pode substituir esse termo, que a prova era ontem, pela palavra isso, pela letra X, pela letra K, pela palavra amor. Nossa, ficou ótima essa letra aqui. Pela palavra amor, perdoem a letra. Por qualquer outra palavra que vá representar isso daqui. Que vá representar isso daqui. Então, o aluno não entendeu que a prova era ontem. O aluno não entendeu X. O aluno não entendeu isso. Ok? E quando eu faço a análise sintática, eu tenho que o aluno é o sujeito, não entendeu isso, não entendeu que a prova era ontem, é o predicado, tudo bem? Predicado verbal. Eu tenho esse entender, que é um verbo transitivo direto. E nós temos que, aqui nessa sentença, o isso seria um complemento verbal direto, seria um objeto direto.
Então, se isso que eu estou substituindo, essa estrutura, é um objeto direto, tudo isso aqui é um objeto direto, tá? A gente vai ver isso com mais calma na aula de sintaxe. Porém, o que eu quero que vocês entendam é... Deixa eu só pegar a minha borracha para poder limpar isso aqui, para a gente ficar mais tranquilo. Analisando a oração, marca a conjunção. Porque aqui você vai ter uma oração principal e aqui você vai ter uma outra oração. Quando você observar uma oração desse tipo, marca a conjunção e aqui você vai ter uma conjunção integrante. Isso fica muito mais claro na aula de sintaxe. Tá? Conjunção subordinativa adverbial causal. Preste atenção que eu não vou ficar falando o tempo todo conjunção subordinativa adverbial causal. Vou falar conjunção causal, conjunção subordinada causal, conjunção causal, tudo bem? Exprime uma relação de causa, exprime uma relação de causa. E aí nós temos aqui os tipos de conjunções causais. Porque, como, que, uma vez que, já que, visto que, desde que, ok? Depois observem esse quadrinho com mais calma, para a gente não ficar indo e voltando aqui, tá? Observem esse quadrinho com mais calma. Vamos lá. Já que o dia está lindo, irei à praia hoje. Já que, visto que, por o dia estar lindo, irei à praia hoje. Como hoje é feriado, estudarei o dobro do tempo. Já que hoje é feriado, estudarei o dobro do tempo. Ele foi aprovado uma vez que... Ele foi reprovado uma vez que não estudou com afinco, ou seja, com dedicação. Ele foi reprovado visto que não estudou com afinco. Tá? A gente pode fazer esse intercâmbio entre conjunções também. Cuidado que algumas eu vou precisar mudar a estrutura verbal, mas, via de regra, a gente pode fazer essa alteração sim. As conjunções comparativas vão trazer uma comparação. Vejam aqui. Ele é tão bonito quanto seu pai. Tão quanto. Ele é menos alto do que seu irmão. Menos do que. Você está magra como aquelas modelos. Como? Depois olhem novamente as conjunções comparativas que nós temos lá na primeira tabela. Conjunções condicionais vão trazer uma condição. Isso aqui mãe adora fazer. Tá? Se você limpar a casa, você vai à festa. Ou seja, para você ir à festa, qual é a condição de você ir à festa? Limpar a casa. Caso você queira ir comigo, fique à vontade. Você pode ir ao cinema, contanto que gabarite a prova. Aqui, ó, contanto que, só se, caso, se, ok? E cuidado, não utilizem se caso. Se caso me quiseres, não, gente. Se caso, não. Porque se caso eu estava solteiro e agora não estou mais. Você pode falar se acaso, ou caso, ou se. Mas não usem isso, pelo amor de Deus. Vamos lá. Consecutiva, vai trazer uma consequência. Ele está estudando tanto que irá gabaritar a prova. Tanto que você se esforçou muito, de sorte que, de modo que, se sairá bem em sua avaliação. É uma consequência, ok? Conformativa, vai trazer uma conformidade. Segundo Ferdinand Saussure, a linguagem se divide em língua e fala. Segundo o professor fulano de tal, uma coisa é assim, outra coisa é assado. De acordo com o material publicado, de acordo com, segundo o material, de acordo com, conforme o material, estamos em estado de calamidade. Então, essas são as condições conformativas. Conjunções concessivas. As concessivas trazem uma concessão, uma quebra de expectativa. Vejamos, embora estivesse doente, Ana estudou muito para a sua prova. Ainda que tenha gabaritado, não se sentia capaz. Ainda que, embora... E aqui é legal, ó.
embora estivesse doente. Então, aqui eu tenho uma forma de escrever o verbo. Se eu trocar por ainda que estivesse doente, tudo bem também. Agora, ainda que tenha gabaritado, embora tivesse gabaritado, não se sentia capaz. Prestem atenção nessa troca aqui do verbo. Mesmo que eles lhe digam que não vai conseguir, continue tentando. Okay? Mesmo que, ainda que, embora, são as concessivas. As finais trazem uma ideia de finalidade. Saia mais cedo de casa para que não se atrase, com o intuito de não se atrasar, a fim de não se atrasar. Faça revisões do conteúdo a fim de armazenar o conhecimento, com o intuito de armazenar o conhecimento, para que armazene o conhecimento, são as finais. Proporcionais, vão trazer a proporcionalidade. À medida que se esforça, melhor fica a sua capacidade de entendimento. À proporção que se esforça, melhor fica a sua capacidade de entendimento. Seu crescimento será notado à proporção de sua evolução, à medida de sua evolução, ok? São as proporcionais. E as temporais vão indicar tempo, ok? Assim que cheguei em casa, ele me ligou. Logo que cheguei em casa, ele me ligou. E percebam que esse logo não é o logo da conjunção coordenada conclusiva. Olha aqui esse logo trazendo a ideia de tempo. Logo que cheguei em casa, assim que cheguei em casa, quando cheguei em casa, ele me ligou. Ao chegar no prédio, logo que cheguei no prédio, assim que cheguei no prédio, quando cheguei no prédio, Marcos já estava lá. Estava chovendo quando eu saí de casa. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Revisem esse conteúdo, tá? Cliquem aí no gostei, compartilhem esse vídeo com quem precisa. Se inscrevam no canal e eu espero vocês na nossa próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!